Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que nessa manhã o Senhor fale conosco. Eu quero te pedir que o Senhor venha de maneira profunda falando com o teu povo, ministrando ao nosso coração. Pai, não permita que saia da minha boca nada que seja de mim, mas tudo seja do Senhor, para a honra e glória do teu nome. Eu já peço, Espírito Santo, que o nível das águas espirituais aqui aumente. Eu oro, Senhor, que a intensidade do fogo espiritual aumente nessa manhã. Eu oro, Pai, que a expectativa do teu povo esteja no Senhor, mas eu também oro por uma coisa: é o Senhor quem fecha ciclos e é o Senhor quem abre. Nós ainda vamos abrir o próximo, mas nós estamos fechando esse aqui agora, e eu te peço, agracie-nos com a tua presença, porque não há nada como a tua presença, não há nada que a gente busque senão a tua presença, e que essa presença seja tão manifesta e tão viva, que hoje haja libertação na vida de pessoas, que hoje, em nome de Jesus, haja olhos iluminados com a visão que o Senhor tem para cada um. Eu oro que hoje uma unção nova recaia sobre a cabeça do teu povo. Deus, eu oro que o peso saia da vida do teu povo. Eu oro que os grilhões sejam quebrados em nome de Jesus, e eu oro acima de tudo, Senhor, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja adorado no meio do teu povo. É para isso que nós estamos aqui, Senhor, para exaltar o teu nome. Nós não viemos aqui assistir uma palavra, assistir um culto, nós viemos aqui prestar culto ao Rei dos Reis. Nós viemos dizer para o Senhor: pode contar comigo, o Senhor tem o nosso Rinene. Nós viemos aqui para dizer: Senhor, nós entendemos que só somos algo, só temos algo e só existimos por causa do Senhor. É a tua bondade e misericórdia, Senhor. Entendemos que cada um de nós aqui não deveria estar aqui, deveríamos estar perdidos, alguns mortos, Senhor, outros em falência, outros em desgraça, mas o Senhor nos amou de tal maneira, a bondade do Senhor nos alcançou e o Senhor mudou a nossa história. Obrigado, Senhor, por um novo livro que foi dado para nós, abrindo sobre as nossas vidas uma nova história, em nome de Jesus, amém. Eu ganhei esse livro aqui, que foi um sinal profético nos Estados Unidos. A Anne Pranger sempre dava para nós um livro, e no dia que ela faleceu, a neta dela não sabia, e a neta dela veio e entregou um livro, um caderno na verdade, e quando ela entregou na minha mão, ela entregou uma mensagem. Ela não sabia, porque ela era pequena, como a avó dela falava com a gente, e a avó dela sempre escrevia assim: esse bloco é para você escrever todas as promessas que Deus vai falar com você esse ano. E a menina, do nada, quando a gente estava indo embora, chegou e falou assim: eu posso te dar um presente? Eu falei: posso. Ela falou assim: eu falei: pode. Eu saí para comprar e eu comprei esse bloco. E ela falou: tem uma mensagem dentro. E quando eu abri, estava escrito: esse livro é para você escrever todas as promessas que o Senhor vai te dar esse ano. E eu deixei ele em aberto até a gente, ele está tudo branco, né? Não tem nenhuma palavra, até a hora da gente começar esse novo ciclo. E eu vou escrever as promessas que o Senhor vai ainda cumprir, aquelas que estão no coração de Deus. E quero dizer para você, tem um livro novo sendo liberado também para a sua vida hoje. Se você crê, agarre-se ao novo de Deus. O que passou, passou. Meu irmão, o que ficou para trás, ficou para trás. É tempo novo, é tempo de olhar para frente, é tempo de batalhar. E o Senhor está dizendo: você tem a chave, você tem a chave. Tem uma chave para você abrir esse tempo novo. A chave não está na mão do inimigo, a chave está na sua mão. Eu não sei qual é a porta que você precisa que seja aberta na sua vida. Eu não sei qual é a porta no seu casamento, nos seus filhos, nos seus projetos. Eu quero dizer para você: há uma chave que já foi liberada, e nós vamos abrir. As portas que Deus abre, ninguém fecha. E esse é o momento de abrir portas, e que Deus abra portas na sua vida, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar com você, conforme eu havia anunciado, sobre o tema: a unção que quebra o jugo. E essa unção é poderosa. Essa unção que quebra o jugo, ela vem para libertar o povo de Deus. Em Êxodo capítulo 1, versículo 11: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Êxodo 6, do versículo 6 ao 7,
vai dizer o seguinte: portanto dize aos filhos de Israel, eu, o Senhor, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas, dos pesos e dos fardos do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Esses dois textos, o primeiro texto fala sobre o que o povo sempre sofreu. O povo de Deus, quando se desviava do Senhor, e eu quero deixar muito claro para você nessa manhã, nós não somos uma igreja que estamos interessados em deixar você confortável no seu pecado. Vou repetir de novo: nós não somos uma igreja que estamos interessados em deixar você confortável nos seus pecados, porque o seu pecado distancia você de Deus, o seu pecado destrói a sua vida, o seu pecado macula a sua história, e o seu pecado afeta a sua descendência. Pecado é como um câncer, e todas as vezes que o povo de Deus, eles pecavam, sobre eles vinham um grande castigo, um grande peso. E nós não gostamos de ouvir esse termo castigo, nós não gostamos de ouvir o termo disciplina, mas nós não paramos para pensar que é só depois da disciplina que vem a porção branda da doçura, é só depois da disciplina que vem o alento, que vem a paz. E eu preciso mostrar para você que isso acontece nas nossas casas, nas nossas vidas. Quando a gente disciplinava os nossos filhos quando eram menores, na hora que eles levavam ali talvez uma varada, uma chinelada, um cinto, qualquer coisa que a gente disciplinasse eles, em seguida eles vinham, nos abraçavam e diziam: papai, mamãe, eu te amo. Porque a disciplina de Deus não é para destruir, a disciplina de Deus é para restaurar, a disciplina de Deus é para realinhar. E olha, eu quero que você observe que no primeiro ponto nós vemos que o povo estava sendo escravizado em Êxodo capítulo 1, escravizado por causa do desvio, escravizado por causa da rebelião, escravizados por causa do pecado. E eles foram escravizados por um povo egípcio, e aquele povo do Egito pegou toda aquela geração, aquela nação, e começou a colocar grandes fardos sobre os seus ombros. A Bíblia diz que os egípcios fizeram isso para afligir, para gerar peso mesmo. Então eles carregavam muito peso. E que tipo de peso carregavam? Primeiro, ficaram longe da sua terra natal. Era o peso da saudade, era o peso de não ter mais o conforto da família, o conforto da sua cultura. Mas também havia um outro peso, era o peso espiritual, porque agora eles não tinham liberdade para cultuar o seu Deus, eles precisavam cultuar aos deuses egípcios. Então eles estavam longe de Deus, e quando os egípcios ficavam longe de Deus, eles ficavam angustiados. E eu vou explicar por quê. Porque dentro de nós existe uma espécie de radar, e esse radar, ele testifica dizendo: você pertence ao Senhor, você é de Deus. Então quanto mais longe dele, mais a gente sente no nosso espírito dizendo: você não está onde você deveria estar, você não está vivendo como você deveria viver, volte-se para ele, procure onde ele está. E o povo estava perdido, o povo não conseguia encontrar Deus. E o peso de trabalho, o peso de opressão e o peso de impostos que o Egito colocava sobre eles. Quando eu começo a pensar sobre isso, eu também faço uma correlação com a nossa nação e com as nações da terra. Nenhum de nós pode dizer que não estamos de alguma maneira, de tempos em tempos, colhendo as consequências das nossas escolhas, colhendo as consequências do nosso desvio, colhendo as consequências da nossa rebelião, colhendo a consequência dos nossos pecados.
Quando a gente olha para a terra, o tanto de maldade, parece que Deus retirou a sua mão de sobre a terra. E quanto mais a gente olha para nós, a gente vê o peso de opressão. Quantos impostos são colocados sobre os nossos ombros? Você que é empresário, você sabe, você está de pé por causa da fidelidade de Deus, não é porque existe nenhum tipo de incentivo. E você sabe como é difícil, porque muitas vezes você, como patrão, se sente escravo de um sistema. Sabe o que é isso? Parece que Deus retirou a mão, parece que nós estamos debaixo de um fardo do Egito. E quantas situações de calamidades nós temos visto na terra. Eu não posso dizer para você que Deus está intencionando matar pessoas, esse não é o meu objetivo, mas eu estou dizendo, quando Deus tira a mão, quando Ele permite que as coisas aconteçam, Ele está dizendo, eu não queria que fosse assim, mas a rebelião, o pecado, o desvio, faz com que as consequências das nossas escolhas e decisões possam nos alcançar. Assim estava esse povo, no momento de desespero. Então aquele radar dentro deles começam a clamar e dizer, Senhor, onde estão as tuas promessas? Senhor, lá atrás o Senhor falou que iria nos socorrer. Senhor, lá atrás o Senhor disse que o Senhor estaria conosco, que a tua aliança seria eterna. Deus se lembrou daquele povo quando eles começaram a clamar ao Senhor. Escute, quando eles começaram a clamar ao Senhor, quando eles começaram a pedir a Deus que pudesse se lembrar deles, Deus se lembrou daquele povo. E aí Deus dá uma promessa em Êxodo capítulo 6, alguns capítulos à frente do 1, ele diz, portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Ele estava dizendo, sou eu agora quem está no comando. Não é o rei do Egito que está falando, não é o seu pai ou a sua mãe que está falando, não é um líder religioso. Ele está dizendo, eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas do peso do Egito. A promessa começa a ser liberada, e parte da promessa ele está dizendo, eu vou mudar o quadro da sua história, eu vou mudar o que está acontecendo hoje. Eu amo esse Deus, porque os israelitas aqui, o povo hebreu, não tinha mudado completamente, não estavam 100% convertidos, transformados, mas eles lembraram de Deus, lembraram da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, e começou a dizer para eles, do jeito que vocês estão, só porque vocês clamaram, eu vos livrarei vocês, tirarei vocês debaixo dessas cargas do Egito, e livrarei vocês da sua servidão. Ele usa a palavra julgo em alguns momentos. E a palavra julgo, que ele diz que vai tirar de sobre nós, é uma palavra que muita gente não entende quando ouve a palavra julgo. Julgo, na verdade, é uma peça de madeira. Quem trabalha com boi, ou quem já foi do interior e viu, geralmente coloca aquela peça de madeira sobre o ombro, a lombada do boi, o pescoço do boi, para que o boi possa ser conduzido. E aquele jugo tem que pesar para que o boi não tenha tempo de ficar olhando nem para a direita, nem para a esquerda. É um tipo de escravidão que condiciona a cerviz do animal a fazer apenas um movimento. E ele então passa a ser controlado. E é exatamente isso que a palavra está dizendo, que o povo estava sendo controlado por um jugo, mas Deus estava dizendo, eu vou tirar vocês do peso dessas cargas, eu vou tirar vocês do jugo da escravidão. Quando colocavam o jugo, aquela peça de madeira no animal, eles saíam puxando as carroças, e aquelas carroças eram pesadas, eles tinham que passar o dia trabalhando, afinal de contas, eles eram animais para trabalhar. Porque é exatamente assim que o inimigo usa e faz quando consegue escravizar alguém. Ele diz, você não vale nada, você não tem preço, você não tem valor algum, você é um imprestável, você só serve para trabalhar, e você vai trabalhar até você não conseguir desfrutar de nada, até eu conseguir destruir a sua vida, até eu conseguir destruir o seu casamento, destruir a sua família. E o Senhor estava dizendo, eu sei o quanto é pesado esse jugo, mas eu vou tirar esse jugo.
O jugo não só ajudava para puxar a carroça, mas o jugo tinha também algo que a gente chama de canga, que eram cestos que colocavam na lateral e colocavam mais peso naquele animal para que eles pudessem carregar. E aquele peso, que no caso a canga é o que a gente está vendo a palavra dizer que era o fardo. E de maneira figurativa, quando nós olhamos para nós como povo, quando nós olhamos para a nossa nação e quando nós olhamos para a igreja do Senhor nos dias de hoje, eu preciso dizer para você, quem sabe chegou a hora da gente clamar a Deus novamente e dizer: Senhor, lembra-te de nós, aonde o Senhor está, porque nós não podemos aceitar viver o que estamos vivendo, como nação, como povo. Nós não aceitamos isso, Senhor. Nós queremos e precisamos da Tua libertação na nossa vida. Pastor, o que o Senhor está falando? Parece que está tudo bem. Não está tudo bem. A ideologia de gênero é um jugo que está aos poucos sendo colocado nos nossos pescoços, nas nossas costas. A ideologia de gênero deseja alterar a originalidade do que Deus gerou. Para quê? Porque se destruir a identidade do ser humano, destrói uma sociedade inteira. E precisa destruir a mente, a identidade, para que uma sociedade seja subjugada. Nós estamos vivendo hoje debaixo de um jugo, não só baseado na nossa sexualidade, porque cada vez mais você olha para o lado, são pastores que estão deixando casamento de 30 anos, para um pastor mais velho, para casar com uma mulher mais nova, porque ele cansou daquela mulher. São esposas de pastores e de líderes que estão deixando o marido para casar com um baterista, para casar com um guitarrista, com um diácono da igreja. Aos poucos nós vamos vendo que existe uma bagunça no meio da igreja, e as pessoas estão achando que é apenas fazer cultos, e a gente está fazendo culto, e a gente adora, e a gente louva, mas lá fora, quando a gente volta, o diabo diz: eu tenho um trunfo contra você, eu tenho um trunfo, e esse trunfo me dá o direito de colocar um jugo sobre as suas costas. Deus está dizendo para nós hoje, mas eu estou ouvindo o seu clamor, e quem sabe esse é o momento da igreja clamar novamente. Está na hora de nós clamarmos, não para que Deus nos dê uma casa ou um carro, está na hora de nós clamarmos pela misericórdia do Altíssimo. Está na hora da gente começar a clamar e dizer: Senhor, levanta homens e mulheres santos de verdade. Senhor, não só nos mande membros, nos mande pessoas que a gente possa torná-los discípulos de Jesus. Está na hora da gente começar a clamar por justiça social. Meus irmãos, a pobreza que está aí fora não é responsabilidade do governo, a pobreza aí fora é responsabilidade da igreja. Eu e você somos o banco de Deus na terra, e Deus está dizendo: alimente o pobre, cuide da viúva, cuide do desesperado, cuide do desempregado, ajude pessoas. Nós estamos hoje vivendo um fardo, e a gente está tão focado nesse fardo, que a gente não está olhando para a promessa. Há uma promessa: eu, o Senhor, vos tirarei debaixo dessas cargas. Vai chegar um momento que Deus vai romper na sua vida, vai chegar um momento que Deus vai romper na sua história, vai chegar um momento que as coisas vão começar a mudar, e esse momento é quando nós começarmos a clamar. Você clama na sua casa, eu clamo na minha, nós clamamos nas nossas casas, e clamamos juntos como o povo de Deus aqui. Deus vai começar a abrir os céus, e eu digo, quando Ele começar a abrir os céus, não existe inimigo nenhum que possa vir contra a igreja, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando houver um clamor genuíno, pode vir a pandemia que for, nós estaremos ali, sem medo e sem retroceder. Pode vir a ameaça que for, nós estaremos de pé. Sabe por quê? Porque o eu sou disse para nós: eu vou tirar de sobre você o jugo, eu vou tirar de sobre você as cargas pesadas. O que eu gostaria de trazer para você é que quando eu penso sobre essa figura que Deus está falando conosco hoje, Ele libera e Ele fala sobre um antídoto, a solução para o fardo do povo, a solução para o sofrimento do povo, a solução para o luto do povo, a solução para a escravidão do povo. E qual é a solução? A unção.
Mas não é qualquer unção, é a unção que quebra o jugo. Na Bíblia, quando nós lemos sobre a unção, ela tem vários significados. Ela tem a unção que a gente ora pelo doente, para que ele seja purificado da sua enfermidade. A unção que a gente faz sobre o pecador, para que ele seja de fato abençoado por Deus e seja refeito no Senhor. Então a gente ora, Deus unge a vida dele com quebrantamento, com o espírito de graça e de súplicas. Existe a unção que a gente vai ordenar alguém ao ministério, e aí você derrama um óleo específico para separar alguém à obra de Deus. Mas existe a unção que é falada no texto de Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, a gente não precisa abrir agora, daqui a pouco eu vou mostrar para você, mas essa unção, Isaías 10, 27, 53 lá na frente, 10, 27, diz assim: acontecerá naquele dia, que o peso será tirado do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, o jugo será despedaçado por causa da unção. O jugo será despedaçado por causa da unção. Essa unção aqui, ela tem no seu sentido hebraico uma conotação totalmente diferente de todas as outras formas de unção. Essa unção fala sobre um óleo poderoso, um óleo fresco. Essa unção fala sobre a presença viva e manifesta. Essa unção é a mesma unção que é usada em Isaías 53, Isaías 63, quando Jesus está falando sobre si, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías 61. Isso, eu falei 63. Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. E esse Ele me ungiu não é qualquer unção, é a unção pura e verdadeira, que vem da presença, que vem do trono, que quebra a escravidão, que quebra o jugo do pecado, que quebra o peso, que quebra todas as coisas que estão oprimindo o povo. E aí, pensando sobre isso, eu fiz na minha cabeça um mapa. Como que esse processo de escravidão acontece, para que a gente possa se libertar dele através da unção. Primeiro nós vemos o boi. Ele está falando sobre o jugo é colocado sobre o boi, o jugo é algo pesado. O que o boi representa aqui? O povo. Nesse caso, o boi representa o povo e qualquer pessoa que esteja debaixo de escravidão. Você pode não estar debaixo do jugo financeiro, mas você pode estar debaixo de outro jugo, de um jugo familiar, de um jugo de divórcio, de um jugo de separação, de um jugo de confusão, de contenda dentro da sua casa. Talvez não seja esse jugo, mas você pode estar debaixo de outro jugo, o jugo da rejeição, da orfandade espiritual, o jugo da crise de identidade, o jugo, sei lá, de você se sentir a pior pessoa do mundo. Existem vários jugos. Então o boi representa o povo. O jugo que é colocado sobre o boi representa o controle da mente. Escute, o boi é muito mais forte do que aquele jugo. O boi pode jogar de um lado, se lançar em algum lugar e quebrar aquele jugo, mas ele foi preso na mente. Quando coloca aquilo no pescoço dele, ele se torna preso, porque aquilo limita. E a maneira que o diabo coloca jugo sobre o povo é através da mente. Aqui é onde você vence as batalhas, e aqui é onde você perde as batalhas. Esse jugo, que é o controle da mente, é a melhor oportunidade que o diabo tem para dizer para você: não tem mais jeito para a sua vida. É a melhor oportunidade que o diabo tem para dizer assim: você nunca vai conseguir alcançar as promessas do Senhor, acabou para você.
Talvez tem coisa na sua vida que você carrega até hoje, são julgos pesados, são fardos, e o diabo está dizendo: esquece. Olha todo mundo correndo lá na frente, esquece, cara, você está para trás, você não vai conseguir. Isso é um controle da mente, é manipulação, é o espírito de Jezabel tentando destruir você e a sua identidade. Mas eu quero relembrar a você: o Senhor está dizendo para você nessa manhã: eu tirarei de sobre os seus ombros o jugo pesado, eu tirarei as cargas que você está carregando até hoje. Pai, rapaz, não importa quantas cargas você esteja carregando, não importa o que tem acusado a sua mente, Deus está dizendo para você: não é um controle de mente que vai parar você, porque a minha unção, ela quebra todo o jugo. Então nós temos o boi representando a gente, nós temos o jugo, que é o controle da nossa mente, e nós temos a canga, que é o que o boi carrega, que é onde vai o peso. E essa canga eu coloquei aqui como falsas crenças. O que é a falsa crença? É crer ao contrário do que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz que você é vencedor, olhe, se você não tem algo bom para falar sobre você, cale a sua boca, que é melhor do que você falar besteira. Tem crente que olha no espelho e diz assim: eu não presto, eu não valho nada, eu sou imprestável. Isso para não falar outros palavrões, né? Porque tem gente que chama palavrão consigo mesmo. Deus está dizendo a você: isso é uma falsa crença, porque o que eu penso sobre você é diferente. A maneira que eu vejo você não é essa maneira. Tem crente que se chama de derrotado, tem crente que diz que não vai conseguir, tem crente que está dizendo: meu casamento não tem mais jeito. Deus está dizendo a você: isso é falsa crença, porque onde estiver a minha mão haverá bênção, aonde a minha unção for liberada vai ser quebrado o jugo. Deus muda a história, e tem um livro para cada um de vocês, com uma chave hoje de manhã e uma caneta. Deus está dizendo: está na hora de escrever uma nova história, e não é mais uma história de jugo e de escravidão. Está na hora de escrever uma nova história, a história de promessas, promessas, promessas e promessas, bondade, bondade e bondade, fidelidade, 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 fé em fé, de glória em glória. Esse é o evangelho das boas novas. As falsas crenças não só nos travam, as falsas crenças nos fazem lutar contra aquilo que Deus está edificando. Vocês lembram de Paulo, o apóstolo? Enquanto o evangelho estava avançando, Paulo estava lutando contra o evangelho. Paulo era um perseguidor porque as crenças dele estavam erradas. E sabe quando ele foi liberto? Quando ele teve um encontro com Jesus. Sabe por que muitos crentes lutam contra aquilo que Deus está edificando na sua vida, no seu ministério, na sua família? Porque às vezes eles estão presos em julgos, às vezes eles estão cegos e eles estão crendo de maneira errada sobre a sua vida também. Eu quero dar um recado para você, isso é da minha casa para você, eu espero que você dê o mesmo recado para outros. Na minha casa a sua crença não entra, o que vai entrar é aquilo que eu creio na palavra. Não importa o que você pense, não importa o que você deseje, não importa como você me julgue, eu tenho uma palavra de Deus sobre mim. Ele está dizendo sobre mim: eu sou o seu Senhor, e eu tenho uma aliança sobre você. Escute, se não for para deixar as promessas de Deus e a palavra de Deus se tornar a nossa base de fé, é melhor que a gente também saia, abandone o evangelho, porque ou a gente serve inteiramente, ou a gente vai ficar seguindo e nunca vai desfrutar do que a palavra diz. E essa igreja é uma igreja que crê na palavra, essa igreja é uma igreja que vai desfrutar de tudo que Deus está dizendo, porque o Senhor está quebrando o jugo hoje, nesse último dia de igreja aqui, de culto aqui. O Senhor está quebrando palavras de muitos anos, o Senhor está quebrando vestígios de pecado, de condenação de muitos anos. Hoje é um dia novo para você, hoje é uma história nova, e quando Ele libertar você, quando Ele vier quebrando e rompendo, você vai ficar como aqueles que sonham, como aqueles que sonham no Senhor. Aleluia, glória, 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 glória ao Senhor, glória ao Senhor. Mais uma vez, Isaías 10, 27, acontecerá naquele dia, que o peso será tirado do seu ombro, o seu jugo do seu pescoço, o jugo será despedaçado pela unção. Isaías 53, de 4 a 5,
Isaías está profetizando a restauração de um povo que era rebelde, de um povo que se desviava do Senhor, que fazia o contrário, mas a misericórdia do Senhor os alcançou. Isaías profetiza: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, foi resolvido, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, ou pelas suas feridas, nós fomos curados. O que o Senhor fala em Êxodo é testificado em Isaías através do profeta, dizendo o seguinte, talvez essa seja a lição que eu quero que você guarde na sua mente: o pecado sempre vai afastar você de Deus. Pastor, o que é pecado? Tudo aquilo que é contra a palavra. Como que eu sei o que é pecado? Convide o Espírito Santo para morar no seu coração, e você vai saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Não é um conjunto de regras, é o que o Espírito Santo vai conduzir você. Para algumas pessoas vai ser: não chegue perto de uma taça de vinho, isso é pecado. Para outros vai ser: cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, cuidado com quem você anda. Pecado é tudo aquilo que o Senhor fala para você se afastar, porque não agrada a Ele e destrói o seu relacionamento com Ele. Então o pecado sempre vai ser pecado, e o pecado é um câncer que vem para destruir. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? E a maneira que o diabo usa para matar você é roubando de você a paz, é roubando você da presença de Deus. Não ache que ele quer que você permaneça, ele quer roubar você da presença. Então Jesus está dizendo para nós hoje com todas as letras: foi resolvido na cruz do Calvário. Havia sim sobre você um escrito de dívida, conforme Colossenses fala, mas foi resolvido na cruz do Calvário. Pastor, mas e hoje? Então se isso tudo foi resolvido, nós não vamos viver debaixo de escravidão? Nós não temos que viver debaixo de escravidão mais, nós não temos que viver debaixo de lamento mais. Por quê? Porque o Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós, mas nós temos que nos revestir desse Espírito, do Espírito Santo, para que a gente não possa se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E a gente tem que estar revestido do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que manifesta a unção que quebra o jugo. Naquele dia a unção virá e ela quebrará o jugo que está sobre você. O sentido dessa unção que quebra o jugo é um óleo poderoso, é um óleo de fato ungido. Eu não acho que o óleo iria quebrar, necessariamente diluir o jugo. A minha concepção que eu tenho é que o óleo vai me dar habilidade de deixar flexível a minha cerviz, deixar lubrificado o meu pescoço, para eu fazer assim: sai daqui. E quando aquele troço cair, aquele peso cair, ele vai se despedaçar. A unção vem sobre mim, ela quebra o jugo que está sobre mim, mas ela não perde nenhuma gota sobre o jugo. A unção não vem sobre o pecado, a unção não vem sobre o problema, a unção vem sobre você para você se libertar do pecado, a unção vem sobre você para você se libertar do problema. E Jesus está dizendo: por que você não aproveita tudo isso hoje? Por que você não vem mais para perto? Porque Ele está dizendo: eu fui traspassado por causa das suas transgressões, eu fui esmagado por causa das suas iniquidades. Ele viu que nós estávamos sofrendo, Ele viu o tamanho da escravidão que estávamos vivendo, e Ele disse: esse não é o seu lugar, e por amor Ele assumiu isso. Como que essa unção despedaça? Como que essa unção é liberada sobre nós? Eu quero te mostrar como ela é liberada. Ela só pode ser liberada sobre nós quando nós nos colocamos debaixo dele, porque a unção escorre dele, a unção escorre na presença. E eu tenho certeza, como nós somos uma igreja que cremos no mover profético de Deus, que nós estamos na presença hoje.
e que essa unção vai despedaçar o jugo que está sobre o seu ombro. Ela vai dar a você autonomia hoje de manhã para você jogar fora. Eu não sei o que é, eu não sei que tipo de falsa crença é, eu não sei que tipo de doença da alma ou da mente você tem, que tipo de doença espiritual você tem, mas hoje eu estou dizendo, o Senhor está liberando chaves sobre as nossas vidas, e essas chaves é para abrir aquilo que ainda não tinha sido aberto. Tem projetos e tem sonhos que você já desistiu, porque você estava em escravidão durante muitos anos. Tem palavras proféticas que você achava que nem ia mais acontecer, porque parece que tudo mudou da noite para o dia. Eu estou dizendo, Deus está dizendo para você, convide-o. Se você o convidar, Ele virá, e Ele está dizendo, eu, o Senhor, tirarei o peso de sobre os seus ombros, e eu restaurarei a sua vida. Eu espero que essa palavra seja para todos, mas se não for para todos, que alguns aqui que estão sedentos de mudança de vida, que alguns aqui que estão dizendo, Senhor, eu preciso da tua intervenção, diga, eu não saio daqui hoje, Senhor, sem receber essa unção sobre a minha vida, sem receber essa unção sobre a minha cabeça. Hoje é uma manhã de transformação, nós estamos fechando um ciclo, e Deus está dizendo, tire a poeira dos seus ombros, jogue tudo para fora, porque no novo você não vai levar o velho. Nós vamos andar, igreja, para frente. Nós vamos andar, igreja, apontando e vendo o que Deus vai fazer lá na frente. E eu concluo para dizer para você o seguinte: o que o Senhor falou comigo essa semana, tem falado esses dias. Eu chamei a Anne para dizer, nós temos andado com homens e honrado a vida desses homens, que têm sido referenciais. Ontem fez 30 anos do mover de Toronto, que aconteceu um grande avivamento na cidade de Toronto, na igreja do aeroporto da Catch the Fire. Randy Clark, um dos homens mais incríveis que a gente conhece, usado por Deus, a simplicidade dele, Deus o levou para pregar 3 dias, e a mensagem dele foi tão reverberante, que ele não conseguiu sair dali por 3 meses, todos os dias a presença de Deus vinha, o povo não conseguia se levantar, o povo se prostrava no chão, adoração dia e noite, oração, curas, milagres, durou durante 14, 15 anos ininterruptamente. Imagina todos os dias culto, 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 culto. Hoje ontem fez 30 anos que esse mover ainda continua, talvez não na mesma intensidade de 20 anos atrás, mas ainda continua. E eu estava dizendo para a Anne, nós caminhamos com todos esses homens, que foram os baluartes, que foram as colunas lá de trás, e eu acredito, porque o Senhor falou para a gente, agora chegou o tempo de vocês. Essa é a sua hora. Sabe aquele momento que Deus nos esconde na caverna? E Ele nos esconde na caverna com um objetivo, dizendo, eu vou preservar você, não é anular você. Cuidado em achar que você está na caverna, você está sendo anulado, você está sendo preservado. Deus nos preservou no lugar, e agora nós vemos um bastão sendo passado à nossa mão. E eu não quero passar para esse novo ciclo achando que não tem nada, que é só mais um culto, não. Há sinais proféticos nessa manhã que Deus está fazendo, e nós estamos recebendo as heranças que homens depositaram sobre a nossa vida. E o que vai acontecer, pastor? Nós vamos ver um avivamento tão grande, que vai repercutir na nossa cidade, que vai balançar a nossa igreja, que as pessoas vão vir, e elas já vão vir sedentas para se converter. É a igreja do Senhor se levantando, é a igreja do Senhor se posicionando. Por quê? Porque nós somos bons, porque nós podemos, porque nós temos ferramentas? Não, porque nós temos um livro das promessas, porque nós temos uma chave que disse, abre a porta e entra. Mas Senhor, eu não estou preparado, é a minha unção sobre você. Mas Senhor, eu não sei se eu consigo, é a minha unção sobre você. Eu não sei onde você está, e eu espero que essa mensagem seja para todo mundo hoje de manhã, mas se não for, que pelo menos algumas pessoas aqui hoje de manhã diga, eu estou com o meu livro espiritual, eu estou com a minha chave, com a minha caneta, e eu estou pronto. Jesus, manda a tua unção sobre mim, porque eu quero quebrar o jugo da pornografia, porque eu quero quebrar o jugo da mentira, porque eu quero quebrar o jugo da maledicência, eu quero quebrar o jugo do racionalismo, eu quero quebrar o jugo da incredulidade, eu quero quebrar o jugo de Mamon, eu quero quebrar o jugo. E o que é que eu quero? Eu quero ser cheio da unção, eu quero estar lavado na unção, eu quero estar imerso na unção, e isso é através da presença. A presença de Jesus está aqui. Fica de pé junto comigo, igreja. Aleluia. Será que a gente pode adorar a Jesus juntos? Será que você pode fechar os seus olhos e começar a louvá-lo com as suas palavras?
Será que você pode dizer: Senhor, muito obrigado? Será que você pode dizer: Senhor, aqui está a minha vida? Será que você pode demonstrar a sua fome e a sua sede hoje de manhã? Será que você pode relembrar o que te foi falado e trazer de volta à memória o que te dá esperança? Convida Jesus hoje. Nós vamos cantar ao que está sentado sobre o trono. Pode deixar que eu faça aqui a capela mesmo. Vamos lá, só coloca para mim, querido, no teclado, por favor. Enquanto isso, você ora junto comigo. Fecha os seus olhos, abra o seu coração. Deixa o Senhor liberar nessa manhã. Deixa o Senhor liberar nessa manhã. Oh Jesus, deixa o Senhor liberar. Aleluia, aleluia. Que está sentado sobre o trono. Canta comigo. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. Mais uma vez, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre e sempre. Seja a Ti nós damos a glória nessa manhã, Senhor. Aquele que se lembrou de nós, aleluia. Aquele que estendeu a sua bondade, a sua mão. Vamos declarar mais uma vez: ao que está sentado, e ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre e sempre, seja a glória, aleluia, oh, aleluia, aleluia, oh Jesus. Declaramos: seja a glória, seja a glória, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor, e não há outro. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor, tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor, tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor. Você pode dizer que Ele é poderoso junto comigo? Poderoso para quebrar o jugo. Declara com toda a sua força: está sendo quebrado o jugo sobre a sua vida. Palavras proféticas estão sendo renovadas. É o rinene de Deus sendo renovado com você. Poderoso, poderoso, tu és, e ao que está, e ao que está sentado sobre, aleluia, aleluia, glória, 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 glória ao nome do Cordeiro, glória, 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 aleluia, glória, glória, oh, glória, glória. Olha para Jesus e declara isso de novo: ao que está sentado, e ao que está sentado sobre o trono, ao
que vive para sempre e sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder. Aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor Deus está sobre você. A unção do Senhor Deus está sobre você. Nesse dia, a bênção do Senhor te alcança em nome de Jesus. Nesse dia, os grilhões são quebrados. Nesse dia, as histórias são reescritas. Nós fechamos, Senhor, esse ciclo agora. Recebemos do Senhor a unção nova. Recebemos os recursos novos. E recebemos as ferramentas novas. Recebemos a palavra profética, recebemos o envio e recebemos o respaldo. Não apenas eu e minha esposa e minha casa, não apenas o nosso corpo pastoral, não apenas a nossa liderança, mas cada família que é desse ministério, fiel, Senhor, a essa caminhada. Nós declaramos: todos adentraremos nesse novo tempo, debaixo da bondade e da fidelidade do Senhor, para vermos o Senhor ser glorificado. A sua vida é do Senhor Jesus. Nem o rei da Assíria tem poder sobre você, nem o governador do Egito tem poder sobre você, nem o Deus desse século tem poder sobre você. Sobre você tem uma marca, é a marca da promessa. Sobre você tem o selo, é o Espírito Santo. E sobre você tem a justificação, é o sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma semana poderosa. Daqui a pouco você volte com muita força, porque mais de Deus nós vamos viver. Vai com Deus, em nome de Jesus. Tchau, tchau, tchau.